Quem disse que política e religião não se discute? Hoje nós vamos discutir qual é a influência da religião na política com o professor Dr. Luiz Signatis. Professor, seja muito bem-vindo à Visão da Política. Obrigado, é um prazer enorme estar na TV Assembleia, nesse programa. Professor, nos últimos anos nós temos visto cada vez mais políticos que carregam a bandeira religiosa, né? Principalmente entre os evangélicos. Como que o senhor avalia essa mistura que a gente anda vendo da religião com a política? Olha, a mistura entre religião e política não é uma coisa nova na história da humanidade. Na verdade, a gente pode dizer que a ideia de Estado, a ideia da política, nasceu dentro da religião. Primeiro as comunidades, as sociedades foram religiosas, depois elas se estruturaram para governos, estruturaram sistemas de governança, e esses sistemas de governança na antiguidade eram sempre feitos por reis esses que se identificavam às vezes com as divindades, como foram os faraós do Egito, os imperadores de Roma, os Césares, eles também se identificavam com os deuses. Então a mistura de religião e política é uma coisa antiga na história da humanidade. Foi muito recente com o desenvolvimento das sociedades modernas, das sociedades capitalistas modernas, depois das revoluções liberais, como foi a Revolução Francesa, é que o Estado se tornou laico. É uma obra liberal, uma obra burguesa, a separação da política e da religião, a separação do Estado e da religião, e a declaração de que o Estado tem que ser laico, de que o Estado não pode se envolver com religiões, o que não significa que as pessoas no Estado tenham que ser ateias. Significa que a ordem pública, para que ela seja correta, para que ela seja justa e, sobretudo, para que ela seja democrática, ela tem que acolher a diversidade das crenças. E o Estado é o garantidor dessa diversidade das crenças, respeitando todas elas e garantindo a liberdade de pensamento e a liberdade de crença. O que nós estamos vendo hoje é, portanto, uma inversão desses valores, na medida em que a religião, e aí quando eu falo religião eu estou falando das igrejas, das instituições religiosas, elas passam a operar politicamente, elas passam a galvanizar interesses políticos. Isso é uma subversão do processo democrático e da laicidade do Estado. Mas não significa que as comunidades religiosas ou que os líderes religiosos não tenham o direito de fazer política ou de atuar politicamente. O direito de atuação na política, dentro da democracia, é um direito de todos, de todas as comunidades, sejam elas religiosas ou não. De forma que a atuação política dos religiosos não é uma coisa problemática. A gente começa a ficar preocupado quando as instituições religiosas passam a buscar poder e buscar recursos do Estado, a manobrar os interesses do Estado ou a fazer com que os interesses públicos convirjam com seus interesses específicos e com isso subvertendo a própria coisa pública, a res pública. E aí é nesse ponto em que nós temos que nos preocupar e, dentro da história recente da política brasileira, a gente precisa, sim, cada vez mais observar isso com atenção e tomar cuidados para que o processo de mistura das coisas da religião com as coisas da política não venha a subverter a democracia, não venha a constituir violência nem atraso na vida política da sociedade brasileira. Bom, no Congresso a gente tem a bancada dos evangélicos, né, que está cada vez maior. Eles se juntam para defender algumas pautas morais, né, proibição do aborto, para ter uma punição mais grave para quem estiver, para usuários de droga, para quem estiver portando droga também. Enfim, até onde a política e as políticas que o Congresso faz, que impacta a nossa vida, pode ir sem impactar a nossa liberdade de escolha? Essa coisa de você fazer pressão sobre os parlamentos ou sobre a ordem política, no sentido de reivindicar determinadas pautas de costumes, determinadas pautas morais, é um direito que essas comunidades têm. Isso não é má política. Os religiosos que são contra aborto, existem religiosos contra e religiosos pró.
eles devem fazer o debate. O que é importante é que esse debate ele não seja, no âmbito da esfera pública, nos parlamentos ou nos tribunais, um debate pautado por razões religiosas. O que eu quero dizer com isso? Que é possível uma comunidade religiosa ela ser contra o aborto ou contra os anticoncepcionais, como foi a Igreja Católica durante um certo tempo, é perfeitamente possível e é legítimo que isso seja feito. Agora, por quais razões você é contra o aborto? As razões elas têm que ser razões públicas, razões que tocam a vida de todas as pessoas. Não pode ser o argumento na esfera pública, não pode ser, por exemplo, o argumento bíblico. Que é pecado. Nós somos contra porque é pecado, nós somos contra porque Deus é contra, nós somos contra porque a Bíblia diz isso ou aquilo. Por que não pode ser? Porque esses argumentos são argumentos privados da religião, ou são argumentos vinculados a uma determinada crença, uma determinada denominação. Se eles prevalecerem, isso significa a prevalência de uma crença anulando as outras. E aí deixa de haver a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Enquanto os argumentos dos religiosos forem argumentos vinculados à ciência, vinculados à ética da vida pública, vinculados às questões de saúde, eles serão argumentos absolutamente legítimos, mesmo que a motivação a gente saiba que seja teológica ou que seja religiosa. A pessoa pode assumir uma determinada posição por causa da fé que ele tem. Agora, no momento em que ele está na esfera pública, no momento em que ele está no âmbito das decisões do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, numa audiência pública, o argumento do religioso não pode ser a religião, porque a religião pertence à crença dele, pode não significar a crença do outro. Então não é um argumento convincente. Agora, tem que ser um argumento vinculado à ética, ao direito, à saúde pública, são temas públicos e aí esses temas são laicos. É interessante observar que a maioria dos religiosos, quando operam essas pautas de costume, às vezes eles saem mesmo da condição de religioso. Eu já vi, por exemplo, um pastor famoso no Brasil, ele, no momento em que ele vai falar desses assuntos, ele fala, olha, eu sou psicólogo formado, e tenta argumentar como psicólogo. O que o religioso está fazendo nesse momento? Ele está tentando argumentar de maneira pública, de forma que ele não seja convincente simplesmente para a esfera da crença dele. E nesse sentido, é perfeitamente legítimo o debate. O problema é quando, o problema da religião na política é exatamente esse, é quando a religião toma o poder e aquela crença passa a ser a única permitida e a única possível. E as razões religiosas, as razões sagradas daquela religião passam a operar impondo à população a sua forma de ver, a sua forma de acreditar. E aí, neste momento, a religião é um mal dentro da política, porque ela passa a operar de forma opressiva sobre o pensamento, sobre a liberdade de pensamento, sobre os direitos das pessoas. Falando sobre a liberdade, há quem diga que existe uma intolerância em cima dos cristãos, dos religiosos, e a gente também vê ao contrário, né, o oposto. Cristãos que muitas vezes são muito incisivos nas suas ideias e acabam sendo intolerantes com as pessoas que pensam diferente. Como que a gente pode resolver esse problema? Porque a gente vive numa democracia em que todos deveriam ter a liberdade de ter a sua própria opinião. Mas às vezes a gente vê dentro da política a sua opinião sendo velada. O problema que existe, inclusive é um problema brasileiro, que se vincula especialmente ao problema do racismo no Brasil, é a perseguição, por exemplo, com as religiosidades afro-brasileiras, com as religiosidades negras. As religiões de origem negra, elas sempre foram reprimidas no Brasil desde o período da colônia. Nós entramos para a República, tivemos durante a ditadura Vargas perseguição oficial aos terreiros de Umbanda e de Candomblé. Para você ter uma ideia, nos anos 40 para os anos 50 do século passado, do século 20, você, para registrar uma igreja qualquer, você ia ao cartório e registrava como uma associação, como faz qualquer entidade religiosa. Você vai ao cartório, você faz uma assembleia,
redige uma ata de fundação, vai ao cartório, registra, está criada e regularizada do ponto de vista legal a igreja. Nos anos 50, nos anos 40 do século XX, para você registrar um terreiro de Umbanda ou um terreiro de Candomblé, você não fazia no cartório, você fazia na delegacia. Havia uma delegacia especializada chamada Delegacia dos Tóxicos e Mistificações, que é onde você registrava o terreiro e aquilo era fiscalizado pela polícia. Era uma contravenção de determinadas práticas, é uma coisa assim, o Código Penal que vige até hoje, que é o Código dos anos 40, ele tinha um dispositivo, que esse dispositivo hoje está em desuso, que proibia, por exemplo, feitiçaria. Né? Como é que você vai proibir feitiçaria? O Estado admite que feitiçaria dá certo, que feitiçaria existe, que, portanto, é uma coisa criminosa. Então, eram razões legais que fomentavam o preconceito e a violência contra essas religiosidades. E as religiões negras até hoje são reprimidas no Brasil. Muito. Até hoje são reprimidas. E, às vezes, uma repressão que advém de outras religiosidades, advém de determinados troncos no cristianismo. Quando é que a religião se torna violenta? Especialmente na sua faceta fundamentalista. Quando uma determinada denominação ela acredita muito fortemente que a sua verdade é a única possível e que todas as outras são o mal. Quando ela separa o bem e o mal, e aí o ímpio, ou o infiel, ou o ateu, ou a pessoa que não está dentro daquele quadro de crenças, passa a ser um demônio e passa a ser algo para ser combatido e cria-se a ideia de uma guerra espiritual. As religiões, elas não servem para fazer guerra. Todas as vezes que religiões ocupam o poder, elas fazem guerras, a religião já operou genocídios, inclusive a religião cristã, o que é uma contradição absurda, porque Jesus Cristo a pregação de Jesus Cristo é de um conteúdo extraordinariamente pacífico, extraordinariamente tolerante. Jesus Cristo, na Judéia de 2000 anos atrás, foi talvez o primeiro líder religioso da história da humanidade. Jesus Cristo, o primeiro líder religioso da história da humanidade, que considerava as pessoas pobres e as pessoas doentes. Na época havia uma crença muito forte de que as pessoas que sofriam de alguma doença de pele eram amaldiçoadas por Deus e, portanto, elas eram expulsas da sociedade. Em Jerusalém existia o Vale dos Leprosos. Era chamado de leproso qualquer pessoa que tivesse qualquer mancha na pele. Então ele era amaldiçoado. Aquela mancha era considerada, ela tinha um vitiligo, por exemplo, aquilo era considerado uma maldição de Jeová. E a pessoa amaldiçoada era expulsa e ia viver em condições absolutamente miseráveis no chamado Vale dos Leprosos. E Jesus Cristo ia a esses lugares. Foi a primeira pessoa que passou a chamar essas pessoas de irmãos. E ele ensinava que quando o cristão, um seguidor dele, fizesse um bem, qualquer coisa de bom para um desses pequenos, era para ele que estava fazendo. Então ele se colocou no lugar dessas pessoas. Foi a primeira vez na história da humanidade que isso aconteceu. Jesus Cristo, quando morre com a cruz e contam os evangelhos, quando ele ressuscita no terceiro dia, a primeira pessoa para quem ele aparece é uma mulher. Isso era, para o costume da época, uma ofensa absurda. Né? E, no entanto, a igreja que se construiu depois, o movimento cristão que se construiu depois, se filiou ao Império Romano já decadente, né? Foi um sintoma de renascimento do Império Romano, promoveu guerras, as chamadas cruzadas, que eram guerras de conquistas feitas para converter os povos, porque o costume da época, desde a antiguidade, é que a religião de um povo era a religião do Deus. As pessoas não escolhiam a própria religião, a sua religião era a religião do rei. Se o rei mudasse de religião, ou se o reinado fosse conquistado por outro rei, a população se convertia imediatamente, porque você não pode ficar contra o seu rei. O crime de lesa majestade era um crime punido com morte. Então, isso funcionava muito bem na antiguidade e durou até 300, 400 anos atrás. É muito recente essa ideia
das pessoas poderem escolher a sua crença religiosa. E isso vem com o processo democrático, que justamente por conta dessa experiência de violência, de tragédia, de perseguição religiosa, de religião matando gente, né, de religião queimando pessoas na fogueira, justamente por causa desse tipo de prática é que a burguesia, quando cria o próprio Estado, quando democratiza, faz o Estado do povo, a burguesia vinha da plebe, quando ela cria o próprio Estado, ela afasta a igreja, afasta a religião dos sentidos do poder e com isso passa a trabalhar com o conceito de que a organização do Estado, a organização da política é a organização de todos, é a garantia do direito de todos. E o direito de crença, o direito de ter as ideias do sagrado que a pessoa preferir, é um direito hoje fundamental, que está na Carta da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana e que o mundo inteiro hoje tem compromisso de respeitar. E o senhor acredita que de uns anos para cá, de 2018 mais ou menos para cá, essa liberdade, ela anda sendo um pouco mais podada na política? A gente corre risco de voltar a essa época em que você não tinha liberdade religiosa? Olha, eu acho que ainda não. Eu tenho assistido no campo das ciências da religião, os pesquisadores da área, eles têm observado com preocupação a inserção cada vez mais forte de determinadas correntes religiosas brasileiras no Estado, especialmente conquistando postos do parlamento, montando bancadas e defendendo, às vezes, de forma muito incisiva, muito violenta, os seus próprios interesses. A gente tem visto isso com preocupação. Existem sinais de extremismo e de autoritarismo nessa inserção da religião na política no Brasil. Mas nós ainda não tivemos, nós não temos ainda sinais de um Estado teocrático. O risco maior que nós temos é esse, é de um Estado teocrático, isso pode acontecer no processo democrático. A gente pode eleger um governante que acredite tanto nas próprias crenças, que julgue que, olha, Deus está comigo e, portanto, eu estou aqui para operar a limpeza étnica ou a limpeza da sociedade brasileira para fazer valer a crença. Como se ele fosse um escolhido por Deus. Exatamente. Esse é o grande risco. Esse é o grande risco. A gente percebeu alguns sinais disso na imagem do Jair Bolsonaro, quando assume a presidência da República, com forte apoio neopentecostal, e a gente viu isso com preocupação, porque foi um governo com tendências extremistas e com um modo de operar o religioso dentro da política, em que a ordem da intolerância, em que a intolerância ganhou determinadas operações de intolerância, aparentaram ou se aproximaram de alcançar alguma legitimidade conferida pelo governante, conferida pelo Estado. O risco que a sociedade brasileira corre ao permitir que determinadas instituições religiosas operem politicamente de maneira muito forte é esse. Agora, na medida em que os religiosos eleitos, eles operem dentro da regra constitucional de um Estado laico, a gente não vê problema nenhum. Nós tivemos em Goiás, por exemplo, um governador que era evangélico, que foi Íris Rezende Machado, que recebia todos os religiosos, respeitava todas as religiões, ele tinha a crença dele, toda certeza. Crença legítima? Absolutamente legítima. Ele podia até acreditar que ele, por ser evangélico, estava salvo e que boa parte da população que ele governava ia arder no inferno quando Jesus voltasse. Que Goiânia era escolhida por Deus. Pois é, mas é isso que eu estou falando. Ele era um homem público. Ele, como homem público, não tinha problema. Uhum. Você pode até acreditar, olha, eu estou salvo e vocês estão no inferno, sinto muito, mas se vocês não têm a minha crença, Deus vai preferir a mim e desprezar vocês. Ele pode até acreditar nisso, mas que isso não interfira nas ações de governo dele. Que ele saiba respeitar as comunidades religiosas, as comunidades de crença e proteger as práticas dela. Faz parte da função do Estado não permitir
que as crenças das pessoas sejam violentadas sob nenhum aspecto. Então, a garantia do processo democrático, a garantia de que o Estado seja laico, e o Estado laico é um Estado respeitador das crenças, é um Estado protetor das liberdades, essa é a condição que nós precisamos garantir no Brasil. E a força ou a vontade, às vezes extremista, às vezes fundamentalista, como determinadas correntes religiosas ou determinadas lideranças religiosas têm buscado operar com o poder, isso é de fato preocupante. A gente tem acompanhado também o ânimo das pessoas, dos eleitores, da população em geral em relação a isso. E eu tenho uma convicção muito forte de que a sociedade brasileira, o eleitorado ou os cidadãos do Brasil, eles não vão admitir com facilidade que uma determinada religião vá operar violentamente sobre outras. A sociedade brasileira ela tem uma tradição de diversidade cultural, diversidade artística, diversidade religiosa muito grande. Boa parte da cultura brasileira foi construída com uma forte influência indígena e negra. Você vê, Goiás é um nome indígena, né? Boa parte das cidades brasileiras e dos estados do Brasil tem nomes derivados do Tupi-Guarani, das línguas faladas pelos povos, o que a gente chama hoje os povos originários, né? As pessoas que já estavam aqui quando o europeu aportou aqui, depois de Pedro Álvares Cabral. Então, boa parte da nossa cultura advém de herança indígena e de herança negra. Os negros que foram escravizados e trazidos para o Brasil foi um dos países que mais recebeu negros para serem escravizados do mundo. O tráfico negreiro brasileiro foi muito maior do que o dos Estados Unidos, muito maior do que outros países. Então, isso é uma vergonha para nós, sem dúvida nenhuma. Nós fomos o último país que eliminou a escravidão do mundo ocidental. E é uma vergonha para nós, mas significa também que a população brasileira acolheu ou recebeu muitas pessoas, muitos africanos, e eles interferiram pesadamente na nossa cultura. Algumas das principais correntes musicais que a gente canta até hoje, como é o samba, são vindos dessa cultura. Boa parte da cultura religiosa que nós temos sofreu influência das religiosidades negras, das religiosidades que vieram da África. Então nós temos uma tradição cultural de larga diversidade. E isso é muito bom, porque isso, de certa forma, constitui uma espécie de colchão cultural que a gente tem motivos para dizer, olha, que quando chegar na política, o eleitorado brasileiro vai rejeitar o extremismo, vai rejeitar a intolerância religiosa, vai exigir que o Estado se movimente no sentido de proteger as religiosidades que são subalternas, as religiosidades que não disputam poder, as religiosidades que sofrem violência, que sofrem preconceito. Eu acredito muito fortemente que o Brasil caminha nesse sentido. Até o modo como o extremismo político tem sido operado no Brasil hoje e o modo como ele está sendo reprimido nesse momento histórico é uma demonstração de que nós podemos ter esperança de que a democracia brasileira vai sobreviver e de que as religiões que operam no sistema de poder vão devagar aprendendo que elas devem tomar cuidados para que o poder não se volte contra elas próprias, para que a ambição de poder não desfaça o sagrado do religioso que existe e que alimenta a fidelidade das pessoas a essas igrejas. Professor, a política usa a religião ou a religião usa a política? Nós temos os dois casos, e nem sempre virtuosos. Nós temos o religioso que se utiliza dos políticos para fazer correr recursos públicos, recursos do Estado, recursos de governo para suas igrejas, para suas obras, para os
os seus trabalhos ou até mesmo para o seu enriquecimento pessoal, e aí nesse caso é o religioso usando a política a partir dos seus interesses. E nós temos também os políticos que nunca foram religiosos e que de repente se tornam religiosos absolutamente fiéis para conquistar votos, né, que fazem alianças com as igrejas e assumem a discursividade religiosa com o objetivo de serem eleitos, né. A capacidade que a religião tem de mobilizar o sentimento das pessoas é muito grande e isso, sem dúvida nenhuma, se traduz em voto. Nem todo religioso, nem todo fiel de uma igreja vota no candidato do pastor ou no candidato da sua liderança. Isso não é automático, até porque o voto é secreto e a população brasileira vota de 2 em 2 anos há 20 anos. De 2 em 2 anos ela vai às urnas. Então isso teve um sentido pedagógico muito grande. A população brasileira aprendeu a votar. Então ela é capaz de votar num pastor e depois deixar de votar nele por não ter gostado da atuação dele no cargo que ele ocupou, né? Nós temos o caso hoje do prefeito de Goiânia, que é pastor evangélico de uma religião neopentecostal e que sofre esse processo hoje, né? A gestão dele, por várias razões, não foi tão feliz assim junto à população de Goiânia e hoje o eleitorado goianiense ele luta hoje diante das eleições, ele luta hoje com um grau de rejeição bastante grande, inclusive da condição dele como governante e pastor evangélico. Então, não é automático, né? Não basta o pastor da igreja elogiar o político e o político já obtém votos. É muito importante que a gente saiba disso e as pesquisas que a gente tem feito mostram isso com muita nitidez. O fiel de uma igreja não é um imbecil político, pelo menos não obrigatoriamente. E ele nem sempre concorda com o uso que o pastor ou que a liderança dele faz, o uso político que a igreja faz do púlpito. Eu tenho feito pesquisas em várias cidades do Brasil e em todas elas a gente sempre encontra aquele fiel, aquela pessoa que é fiel, que é frequentadora de uma determinada igreja e que assiste a liderança dela levar um candidato e pedir voto para o candidato e às vezes, por esta razão, ela recusa de dar o voto. Porque na visão dela, a liderança religiosa está usando o púlpito para uma outra coisa que não as coisas de Deus. Ela está usando o púlpito para as coisas do mundo. E aí, esse desentendimento acontece no âmbito do eleitor. Mas é justamente por essa razão. Nem todos os fiéis, nem todos os religiosos, eles aceitam a mistura de religião, do debate religioso com o debate político. Eu não sou contra o religioso fazer debate político dentro das igrejas. Aliás, ao contrário. Eu acho que as religiões elas podem ter um papel muito relevante na conscientização, na promoção da cidadania e na promoção de uma consciência cidadã para o eleitor, para os seus fiéis. Quer dizer, as pessoas têm que ser politizadas, nós temos que ter opinião política. Uma religião que seja apolítica é uma religião de alienação. A política é uma atividade, talvez a atividade mais importante que nós temos na sociedade. Então, as religiões devem sim discutir política. O que elas não devem é disputar poder. Quando elas disputam poder, aí elas podem fazer fracassar a própria ética que as constrói como religião. O senhor falou que tem feito pesquisas em vários municípios. A gente teve um pré-candidato que disse que queria uma vice que fosse evangélica. Isso provavelmente para atrair mais votos. Isso. O que o senhor tem pesquisado e ouvido do público? O vice nas eleições municipais ou nas eleições majoritárias, né, a figura do vice, ela interfere muito pouco no ânimo do voto do eleitor. O eleitor normalmente visualiza o candidato, ele vê o prefeito, ele vê o governador, ele vê o presidente. O vice dele não é alguém que agregue tanto. Embora em Goiânia hoje isso apareça como preocupação, porque nós temos o prefeito era vice e o candidato eleito veio a falecer antes de assumir o mandato e o vice assumiu o seu cargo. Então hoje a gente vê o eleitor de Goiânia preocupado, quem é que vai ser o vice?
Porque ele sabe hoje que o vice pode virar o governante caso aconteça qualquer coisa com o mandatário principal. Mas isso é uma exceção. Normalmente o vice não interfere. Em Goiânia, o senhor acredita que vai interferir nessas eleições? Nestas eleições existe essa possibilidade por conta dessa experiência recente, né? O prefeito Rogério era vice. Ele ocupa um cargo para o qual ele não foi diretamente eleito. Quem foi eleito foi Maguito Vilela. E ele ocupou o cargo pela morte do Maguito Vilela e a população se ressente disso. Ela o observa e aí a figura do vice ganha uma certa preocupação. Mas nem mesmo em Goiânia essa preocupação ela vai ser, por exemplo, mobilizadora de uma vitória eleitoral. É possível dizer que assim, eu não conheço eleitor que haja falando, olha, eu vou votar no tal candidato por causa que eu gosto do vice dele. Isso não faz muito sentido na cabeça do eleitor. Eu vou votar no tal candidato porque o tal candidato pode melhorar a minha vida, porque ele pode intervir nos equipamentos públicos e isso modifica a minha vida, porque ele tem a caneta e a caneta dele altera a minha qualidade de vida. É muito assim que o eleitor pensa. Então, a ideia do vice, ela não interfere tanto no ânimo do eleitor, mas ela pode ser poderosa para a estrutura da campanha do candidato. Porque um candidato coloca como vice uma pessoa indicada por uma igreja que reúne milhões de pessoas, ele tem ali à disposição dele uma comunidade religiosamente orientada, na qual ele vai fazer campanha, uma comunidade que vai fazer campanha para ele. Então, nesse sentido, pode trazer voto para ele. Mas se verifica, não é o vice que está trazendo o voto, é a aliança que ele fez com a igreja que propicia o estendimento da campanha eleitoral, uma estrutura para a campanha eleitoral que ele não teria, às vezes, se ele não tivesse feito essa negociação do cargo. É isso que interfere no voto, e não propriamente a figura do vice. E aí as igrejas são, de fato, um lugar, digamos assim, um curral eleitoral de muita importância para a política hoje. Porque os pastores, eles, especialmente as correntes neopentecostais, elas têm feito política de uma maneira muito explícita, né? Nós estamos vendo hoje lideranças religiosas organizando comícios para políticos, organizando passeatas, organizando atos públicos para determinados políticos. Eles mesmos. Eles vão à igreja, sobem ao púlpito para poder pedir voto. Exatamente. Eles têm essa liberdade. Pois é, isso todos os candidatos fazem, com todas as religiões. Oferecer o púlpito, ele vai lá, lógico. Onde juntou gente para eles pedirem voto, lógico que eles vão, né? Mas isso é relevante para a campanha. Isso hoje é muito relevante para a campanha, na medida em que as igrejas elas perderam um pouco o escrúpulo de fazer campanha dentro dos seus templos, né? Há, inclusive, restrições legais na lei eleitoral, que você não pode fazer isso, você não pode utilizar esses espaços públicos para fazer campanha direta. Mas existem as alternativas que eles criam e eles acabam fazendo, de forma que isso interfere no processo da campanha. E aí a figura do vice que você me perguntou, ela é só a moeda de troca para tornar essa estrutura de campanha possível. O vice em si, ele significa muito pouco na decisão de voto do eleitor. Professor, antes da nossa última pergunta, eu acompanhei os trabalhos dos deputados aqui na casa nessa semana e agora a gente vai acompanhar os destaques. Os olhos de todo o Brasil estão voltados para as terras gaúchas. Um cenário apocalíptico tem devastado o estado. E assim como em todo o Brasil, o povo goiano tem se unido para ajudar os nossos irmãos. O presidente do Parlamento goiano, deputado Bruno Peixoto, transformou o saguão da Assembleia Legislativa de Goiás em um dos pontos de arrecadação com a campanha SOS Rio Grande do Sul. No lançamento da campanha, o presidente destinou já de imediato 3 toneladas de ração que haviam sido arrecadadas na campanha do Abril Laranja. Nós estamos vendo vídeos resgatando animais constantemente. Conversei com os deputados e deputadas estaduais, com as entidades que iriam receber estas rações e todos concordaram.
Nesta semana, os deputados aprovaram um decreto legislativo que autoriza a apresentação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para descentralizar as competências legislativas da União. Para que a proposta possa ser apresentada no Congresso Nacional, é necessário que outros 12 estados se unam a Goiás. Caso seja aprovada, os parlamentos estaduais terão maior poder para legislar a respeito de mais temas. Ainda nesta semana, os deputados aprovaram na comissão mista o reajuste salarial de 4,62% aos servidores públicos da educação, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública e Ministério Público, destacando que o valor referente da adequação é correspondente ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Essas matérias seguirão para 2 turnos de votação em plenário, o que deve acontecer provavelmente na próxima semana. E ainda durante as sessões, os deputados derrubaram o veto do governo ao projeto de autoria do deputado Lincoln TJ, que prevê o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. Com a derrubada do veto, o projeto agora segue para sanção do governador Ronaldo Caiado. Aquelas pessoas que têm indicação médica, que passaram por uma triagem médica, elas vão poder procurar a Secretaria de Saúde para receber esse medicamento de forma gratuita através do SUS, que é a principal autoridade, que é quem tem que controlar isso. Professor, para a gente finalizar, política e religião, se discute ou não? Claro que se discute. Essa ideia de que política e religião não se discute é uma ideia retrógrada, uma ideia atrasada. Ao contrário, e especialmente quando no Brasil hoje a religião ela ocupa um espaço cada vez mais forte dentro das instituições políticas, né? Igrejas com bancadas, igrejas comandando partidos, coordenando partidos, especialmente num momento como esse, é absolutamente fundamental que no âmbito da discussão política se debata até que ponto a religião pode entrar e de que forma a religião pode entrar, porque é preocupante essa entrada. A história da humanidade ela é trágica na relação entre religião e política. Eu posso dizer para você com garantias que todas as vezes em que uma determinada denominação religiosa, todas as vezes em que Deus ocupou o espaço do governo, o espaço do poder, gerou tragédia. As religiões elas promovem genocídios quando elas entronizam, quando elas se identificam com o poder. De forma que essa obra da democracia liberal, que é separar os sentidos da religião com os sentidos do Estado, laicizar o Estado, manter o Estado como o Estado de todos, o Estado que garante a liberdade de crença e que garante a convivência das crenças entre si, isso é absolutamente fundamental para garantir a democracia. E a gente não consegue desenvolver essa mentalidade se nós não discutirmos. Uma população que não discute política, ou que não discute a religião e a política, é uma população que vai sofrer esse processo alienada dele, que não vai saber pensar a coisa, porque existem coisas que são virtuosas, existem coisas que não são virtuosas na relação entre a religião e a política. Agora, só o debate público, só programas, iniciativas como esse programa, por exemplo, é que podem tornar isso um debate relevante para a sociedade, e aí a sociedade, assumindo uma determinada posição, ela interfere no ânimo dos seus políticos e ela acerta o caminho desses políticos, e com isso a gente desenvolve uma democracia saudável, com muita religiosidade, com muita fé, com muita esperança, que é aquilo que as religiões oferecem para as pessoas de maneira absolutamente legítima, mas tomando cuidado de que nada disso se torne violência, de que nada disso se torne extremismo, de que nada disso se torne perseguição a quem quer que seja, que nada disso legitime formas de preconceito, formas de violência contra as pessoas, para que a religião jamais seja a figura do autoritarismo ou do totalitarismo imperando sobre as pessoas e provocando sofrimento e morte. A religião, ela existe para fazer o bem, ela existe para melhorar a alma humana,
ela existe para nos reconciliar com a divindade e com esse Deus de Jesus Cristo, sobretudo esse Deus que é Pai, esse Deus que é feito de amor, que é feito de caridade, que é feito de generosidade, que é feito de solidariedade. Esse Deus que nos ensina que todos nós, não importa que crença nós temos, todos nós somos irmãos uns dos outros. Somos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos uns dos outros. É para isso que a religião serve. É para desenvolver uma política de solidariedade, de fraternidade, de democracia, uma política em que o amor ao próximo se torne a condição cultural da sociedade. E não para ocupar espaços de poder, para angariar dinheiro e promover formas de opressão ou de preconceito contra as pessoas. Professor, muito obrigada não só por essa entrevista, mas por essa aula que a gente teve a oportunidade de ter aqui no Visão da Política de hoje. Obrigado, eu fico à disposição sempre que vocês sentirem necessidade para discutir essas questões que são da maior importância para o Brasil hoje, para a gente garantir um Brasil democrático, um Brasil cada vez mais justo, cada vez mais solidário, cada vez mais voltado para o bem comum e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e nós voltamos na terça-feira após a sessão ordinária.